pessoa maravilhosa, que outro dia a gente ainda trocou algumas mensagens, porque eu recebi de uma pessoa da minha célula. Trombeta tocando aí, irmão, fique esperto. Eu recebi de uma pessoa da minha célula muito querida, que está acompanhando online aí a nossa conferência, uma mensagem dizendo assim: cadê essa pessoa que eu não vi mais pregar? Porque ela é uma bênção, as palavras dela entram no meu coração de uma maneira muito especial. Então eu quero dizer para a Dona Yolanda, que agora, Dona Yolanda, a gente vai ouvir aqui o que Deus colocou no coração da Cibele para compartilhar com a gente. Amém? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá e vamos orar pela Cibele? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua filha. Obrigada porque nós temos visto, Senhor, dia a dia o seu caráter, Senhor, a sua visão celestial, Senhor, sendo forjado na vida dela. E nós nos alegramos como igreja, Senhor, porque somos um único corpo, Pai. Caminhamos numa única direção. E quando o teu evangelho, Senhor, ele avança, quando o teu evangelho, Senhor, cresce, quando a ousadia da tua palavra, Senhor, encontra a vida dos teus filhos, isto alegra o nosso coração como igreja. Nós queremos te pedir que tudo isso, Senhor, venha a crescer neste momento na vida da tua filha, e que ela possa entregar à igreja tudo o que está, Senhor, no seu coração, porque eu creio que vem do Senhor para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Podem se sentar, por favor. O tema dessa tarde, dessa mensagem, é o processo da visão. O pastor, ele vem numa crescente de mensagens para nos estimular a viver esse processo, que é o processo da visão. Quando o Senhor, ele nos dá uma visão, nós não estamos preparados para essa visão. Mas quando o Senhor, ele nos dá a visão, ele tem um processo já estabelecido para que nós possamos ter o nosso caráter forjado, para podermos criar responsabilidade e assim nós estarmos preparados para a visão que ele nos deu. Amém? Lá em Mateus 4, 18 e 19 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Já foi falado em todas as ministrações aqui que nós fomos criados para adorar ao Senhor, para ganhar almas. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos ser pescadores de homens? Permitindo que o Senhor nos dê a visão, porque nós somos um corpo, e Ele tem uma visão para cada um de nós. E essa visão, ela vai contribuir para aquilo que o Senhor tem planejado para o seu povo. Então, o seu papel é importante, o meu papel é importante, o papel do pastor Renato é importante. Cada um tem um papel importante no reino, sim. Não é porque você não está sendo visto, você não está sob os holofotes, que você não é importante. Você é muito valioso para o Senhor. E é por isso que Ele estabeleceu um processo para você passar, para daí sim poder tomar posse da visão. Nós falamos aqui hoje de manhã sobre clareza da visão,
sobre paixão da visão, sobre fé, sobre as batidas do coração, mas tudo isso pode ser colocado a perder se você desistir do processo antes do tempo. Deus tem uma visão para cada um de nós no seu reino. Ele nos mostra aonde nós estamos agora, Ele nos mostra aonde Ele quer nos levar, mas tem um porém. Ele não nos mostra o como iremos chegar lá. Lá em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Porque na palavra diz, lhe dirige os passos? Porque para ter uma caminhada, ela tem um tempo, tem um processo. E se nós corrermos ou se nós pularmos, nós estamos tentando apressar esse processo. E não é isso que o Senhor quer. Se você der um salto, você pode estar economizando 2 ou 3 passos, mas você vai estar perdendo a experiência que o Senhor gostaria que você tivesse aprendido naqueles passos. E isso vai fazer falta para você lá na frente. O que é o processo? O processo são as situações que o Senhor coloca no nosso caminho, as oportunidades, as provações, as tribulações. Isso é o processo. São as situações que vão gerar mudança em nós. É diante dessas situações que nós vamos conseguir abrir mão de quem nós somos hoje para sermos quem Deus espera que nós sejamos. Deus dá a visão e Ele estabelece o processo que você deve passar para chegar até essa visão. Você pode pensar assim, mas me preparar, eu preciso saber falar bem, eu preciso estudar teologia, o que eu preciso saber? Você só precisa buscar em Deus saber quem você é. Se você descobrir quem você é, o Senhor te dará a clareza da visão e Ele te dará os meios para chegar até lá. Descobrir quem você é quando não tem ninguém olhando. Quem é você quando está sozinho lá no seu quarto, na sua casa? Descobrir quem é você quando você recebe elogios de algo que você está fazendo. Mas também saber quem você é quando você não recebe elogios do que você está fazendo. Estar aqui é uma pequena porcentagem da nossa vida com Deus. Estar aqui, ser visto, que eu digo, né? Deve ser uma pequena porcentagem da nossa vida com Deus. Uma pequena porcentagem daquilo que a gente faz nos bastidores, sem ninguém saber. E você precisa ter prazer em fazer aquilo que você precisa fazer para o reino, sem que aquilo ali precise ser visto. Porque você precisa fazer por amor e não porque você está sendo visto. O processo serve para rejeitar quem eu estou sendo agora, para me tornar quem Deus espera que eu seja. O primeiro ponto que nós vamos tratar é que o caminho nos prepara para o destino. Hoje em dia, principalmente hoje em dia,
nós nos tornamos pessoas impacientes. Até para ouvir o áudio que a gente recebe no WhatsApp, a gente tem que acelerar. Botar na velocidade 1,5 ou 2, que parece que o irmão ligou, né? Quase precisa de legenda. Mas por quê? Porque a gente não tem paciência para ouvir o que aquela pessoa tem para nos falar. Se nós não temos paciência para ouvir o que alguém quer nos dizer, imagina ter paciência para esperar o processo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Nós temos o costume de ser tão controladores, de querer fazer na força do nosso braço, que a gente quer dar aquela ajudinha para Deus, aquele empurrãozinho. Mas o Senhor, Ele não precisa do seu empurrãozinho, Ele não precisa da tua ajuda. Ele precisa da tua disponibilidade e da tua paciência para respeitar o processo. O processo, ele serve para forjar o caráter e para que tenhamos respeito por aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Se algo que o Senhor tem preparado para daqui a anos, eu quero acelerar para fim do ano. Como é que um processo de anos eu vou aprender em meses? Como é que eu vou estar preparada? Por isso que tem muitas pessoas que se frustram, porque elas querem acelerar o processo de Deus na vida delas. Quando somos impacientes, nós queremos encurtar a rota que o Senhor preparou para a nossa vida. A rota que Deus preparou para a nossa vida não é para nos impedir de chegar na visão, mas essa rota serve para nos preparar para a visão. Então nós temos que entender que quando a gente está passando pela prova, a gente precisa ter paciência e poder ter clareza para entender o que o Senhor está querendo nos ensinar naquela provação. Se Deus disse que você iria chegar lá, você vai chegar lá. Você não precisa ter dúvida disso, porque o nosso Deus não falha. Ele promete e Ele cumpre. Só que você precisa entender como que você vai chegar lá. Mas para você saber como que você vai chegar lá, você precisa permanecer. Permanecer no caminho que o Senhor estabeleceu para você, passo a passo. O segundo ponto fala assim: os caminhos de Deus para nos levar aonde precisamos ir são muitas vezes diferentes do que esperamos. Isso é a coisa mais certa. A gente sabe que o milagre vai acontecer, mas como ele vai? O nosso Deus, ele é infinitamente criativo. Ele nos surpreende em cada detalhe. Ele mostra a visão, eu acho que eu vou chegar lá dessa forma. E Deus te surpreende, que você passa por outro caminho, você aprende muito mais e você chega lá preparado, você chega pronto para aquela visão, para aquele propósito na sua vida. Um exemplo disso é José do Egito. José, quando ele era criança, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que os seus irmãos se curvavam diante dele. E ele contou para os seus irmãos. Depois ele teve um novo sonho. E ele contou novamente. E ele contou para o seu pai também. Mas as pessoas não entenderam a visão, porque a visão não era para os irmãos e a visão não era para os pais. A visão era para José.
aquele sonho despertou ainda mais inveja e ira nos seus irmãos. E o que aconteceu? Agora vamos pensar. Se além de receber o sonho, vamos dizer que um anjo tivesse descido para José e falado para ele assim: José, tu vai te tornar governador do Egito. Mas para você se tornar governador do Egito, os teus irmãos vão rasgar as tuas vestes, ou seja, vão envergonhar ele, vão humilhar ele. Os teus irmãos vão te jogar numa cisterna, eles vão te vender como escravo. Aí, um dos servos do faraó vai te comprar como escravo, você vai morar, você vai servir ao faraó, depois você vai ser injustiçado pela esposa dele, vai parar numa cadeia, vai ficar esquecido, e daí depois você vai ser lembrado de novo e vai voltar para o palácio. Será que José teria aceitado? Ou ele teria sido tentado a desistir do processo antes de ele continuar? Por medo, por insegurança. Imagina se Deus tivesse chego para você e tivesse dito assim: ó, tu vai ser humilhado, tu vai passar fome, tu vai morar na rua, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se Deus te deu a visão e você não está preparada para ela, imagina preparado para saber o que você passaria para chegar até lá. Então, para evitar essa nossa desistência, que nós não sabemos do processo. Um outro exemplo é Paulo. Paulo, ele foi lá em Atos 9, 15 e 16. Lá no 15 diz assim: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois, Saulo, e é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Paulo, ele era um apóstolo. Ele iria pregar para reis. Mas será que se o Senhor tivesse dito que ele iria passar fome, que ele iria ser açoitado, que ele iria ser apedrejado, que ele iria ser preso, que ele iria fazer inúmeros jejuns? E o jejum de antigamente não era da meia-noite ao meio-dia. Será que Paulo teria sido a metade do homem que ele foi? Nós não sabemos, mas a probabilidade é bem baixa. Daí lá no 16 diz assim: e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. E olha que ele sofreu. Ele sofreu muito. Hoje em dia, Paulo é uma inspiração para nós. Nós estudamos muito Paulo. Porém, você imagina o quanto que esse homem não sofreu. Ser açoitado em praça, ficar preso, sem comer, dormir no chão, viver de doações. Imagina você sem carro, sem casa, dependendo da bondade das pessoas, sendo perseguido. A gente olha as histórias da Bíblia e muitas vezes a gente romantiza. Mas você imagina o quanto que Paulo sofreu. Imagina o quanto que José sofreu sendo vendido como escravo, sendo arrastado naquele deserto. Quando ele foi vendido como escravo, ele não tinha mais vontade própria.
Ele não podia se vestir como queria, ele não podia comer o que queria, ele não podia ir aonde ele queria, ele precisava só trabalhar e dormir. E daí ele deveria pensar: e aquela visão que eu tive, Senhor? Que as pessoas se curvavam diante de mim e agora eu sou escravo. Mas José permaneceu fiel. Paulo permaneceu fiel. Jesus permaneceu fiel. Porque quando Jesus estava lá na cruz, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim. Mas Deus não afastou. Ele precisou passar pela cruz, ser humilhado, açoitado, ter aquela morte terrível, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui hoje, de ter os nossos pecados perdoados e de poder espalhar a palavra do Senhor, fazer aquilo que Ele nos mandou fazer: ide e pregai o Evangelho. Mas como é que você vai pregar o Evangelho? Só confia. O Senhor, Ele vai preparar o teu caminho. Na verdade, o teu caminho está preparado. Basta você permanecer nele. Sabe uma coisa que o Senhor também quer nos ensinar? A não murmurar. Um outro exemplo que eu posso usar é no terceiro ponto. As tribulações da vida fazem parte do plano perfeito de Deus para nós. E quem foi o escolhido para a gente poder entender é Moisés. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, então ele cresceu em um palácio, ele teve instrução, ele teve as melhores comidas, roupas. E Deus falou para ele: levantei-o para ser o libertador do meu povo e levá-lo até a terra prometida. Imagina que honra o Senhor dizer: eu escolhi você para libertar o meu povo e levá-lo à terra prometida. Que honra! Porém, para você chegar lá, você vai, por imprudência, matar um egípcio, ter que sair fugido, virar um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas era um homem simples. E então você se tornará o líder dos israelitas. Mas os israelitas vão murmurar, vão reclamar muito, vão se revoltar contra você. E por causa da sua reação explosiva, você vai desobedecer a Deus. E isso vai trazer outras consequências. Você não vai conseguir levar o povo de Deus até a terra prometida. Será que se Moisés soubesse de tudo isso, ele iria aceitar? Provavelmente não. Por isso que o Senhor quer que eu e você, que a gente confie nele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e respeite o processo que ele já preparou para você. Eu sei que nós somos muito tentados a reclamar. Muito tentados a reclamar. Mas quando a gente estiver nesses momentos, perceba: opa, o Senhor está me ensinando a ser fiel. E ser fiel em silêncio.
Então Deus mostra a visão, mas não mostra os detalhes para que não sejamos tentados a desistir. Nesse processo, o Senhor forja o nosso caráter, nos ensina a ter responsabilidade. Então você pode estar pensando agora, você pode estar no meio do seu processo e pensando: Senhor, há tanto tempo tu me deu aquela visão. Senhor, há tanto tempo eu estou esperando por isso. Mas entenda, se a visão não aconteceu é porque você ainda não está preparado. Mas se você permanecer, no tempo de Deus, tudo vai se encaixar e essa visão vai se tornar realidade. Não desista prematuramente. O quarto ponto: viver pela fé será indispensável à medida que passa pelo processo da visão. Tem pessoas que a segunda-feira de manhã é uma tortura. Por quê? É o início de uma nova semana. E você vai ter que trabalhar a semana inteira. Mas se você está neste emprego, é porque o Senhor tem algo para te ensinar lá. Porque você vai poder ter o seu caráter forjado e porque você poderá alcançar pessoas. Eu quero compartilhar uma experiência minha. Eu trabalhei cerca de 12 anos na área financeira, desde bem novinha, porque eu ainda sou novinha, tá? E aquela função para mim era bom, porque eu estava me descobrindo, eu estava tentando me entender. Para estar só eu e o computador, para mim era excelente. Eu não precisava lidar com pessoas. E ok, aquilo ali foi um tempo da minha vida. Enquanto estava só eu e o computador, eu fazendo as minhas atividades, eu ouvia ministrações, ouvia louvores, e o Senhor foi trabalhando. Lá no meu local de trabalho, aqui na igreja, na minha casa, e foi passando esse processo. E de repente aquela função para mim já não era mais o que eu gostava. Virou um pesar às segundas de manhã, porque eu sabia que eu teria que enfrentar a semana inteira lá novamente. Então eu orei e coloquei na presença do Senhor. E Ele me preparou um novo local. Nesse novo local, eu cuido de pessoas, já há quase 3 anos. Eu cuido de pessoas, o meu papel lá é como se fosse o meu papel de líder de célula aqui, só que lá eu cuido de alunos. Eu sou tutora de ensino à distância. E o que acontece? Quando um aluno intenciona um cancelamento, ou ele está com alguma dificuldade, ele me liga ou ele me manda uma mensagem. E às vezes ele me diz assim, muitas vezes: Cibele, eu estou com dificuldades financeiras, por isso que eu preciso cancelar. Aí eu começo a conversar com ele. E muitas vezes eu descobri que não era dificuldade financeira. Era a depressão, era a ansiedade. Alguns tentaram tirar suas vidas. Um número que chegaria a assustar. Pessoas que a gente olha e a gente não imagina. Que é crise no casamento, é a esposa que traiu, é o marido que foi embora. Então são essas situações. E o Senhor me colocou lá, para ser boca dele naquele lugar, para eu alcançar pessoas lá. Até quando eu estarei lá? Até quando Ele mandar. Quando Ele achar que o meu tempo lá acabou, amém. Eu já entendi que do meu jeito não dá certo, que precisa ser do jeito dele, e é muito difícil a gente abrir mão do controle. Mas pense, você está abrindo mão do controle
para algo melhor acontecer na sua vida. Você está dando a oportunidade de o Senhor te surpreender. Então tenha paciência e não perca a fé. Nesse local que o Senhor te plantou, Ele está treinando as tuas habilidades, o teu conhecimento, a tua experiência, para que você viva pela fé e não por vista. E o que é viver pela fé? É viver pelos olhos de Deus, pelo que Ele tem preparado para você. Como disse a palavra de Deus lá em Provérbios 16:9, o homem pode planejar o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Então permita que o Senhor dirija os seus passos. Não queira correr, não queira pular, respeite, tenha paciência, porque Ele tem o melhor preparado para você. Viver pela fé é ver essa visão que o Senhor te deu e acreditar que ela vai acontecer, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo. Para eu poder estar ministrando hoje para vocês, esse plano na minha vida começou lá quando eu era criança ainda. O meu pai olhou para mim uma vez e falou assim: minha filha, tu és muito tímida, tu tem dificuldade de fazer amizade, então eu vou te colocar numa aula de teatro. E eu fiz 1 ano de teatro. E o que isso reflete? Hoje eu consigo estar aqui e falar para vocês, porque durante aquele 1 ano foi trabalhada aquela característica minha de timidez. Então o plano, ele não acontece de um dia para o outro, é um processo. É gradual, é dia a dia. Ai, mas se eu fizer só isso aqui pela minha vontade, só isso pela tua vontade, vai atrasar o processo do todo na tua vida. Porque o Senhor tem o dia a dia preparado para você. Queria convidar o Ministério de Louvor para se colocar aqui na frente. Então, o processo da visão, ele só vai poder acontecer na sua vida se você viver por fé e não por vista. Você tentar enxergar pelos olhos de Deus e não pelos seus. Por mais que a sua realidade hoje seja totalmente contrária daquilo que o Senhor te deu como visão, tenha fé, Ele vai mudar essa situação. Quando você menos esperar, você já vai estar muito perto dessa visão. E isso vai ajudar a ativar a sua fé, a fé das pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você se permite passar pelo processo, você é transformado dia a dia. E as pessoas que estão à sua volta vão ver a sua transformação dia a dia. Então você vai ser impactado e você vai impactar quem está à sua volta. Então, essa é a mensagem dessa noite, dessa tarde. Quero fazer essa oração com vocês. Eu peço que todos se coloquem de pé. Senhor meu Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa tarde. E eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pai, que cada um aqui possa encontrar prazer no processo, prazer em estar na Tua presença, prazer em estar no centro da Tua vontade, que eles possam ter entendimento daquilo que Tu esperas, Pai. Oh, Senhor Jesus, que cada um aqui possa ter consciência de quando está sendo impaciente, quando está sendo intolerante, para que eles possam ter consciência de poder chegar na visão sem desistir. Pai, que nós possamos permanecer, Senhor, e que nós possamos ganhar almas, que nós possamos ser pescadores de homens, Senhor.
estar dentro desta visão de reino, desta visão de buscar, de te adorar, Pai, e de inundar essa cidade, Senhor Jesus, com pessoas que sejam a tua imagem e semelhança, pessoas que tenham palavras de amor, que tenham um abraço, um sorriso no rosto, que tenham disponibilidade, Senhor Jesus, para fazer aquilo que tu esperas. Pai, que cada um aqui possa ter a coragem de abrir mão de quem é, para se tornar quem tu esperas.